Menor do gueto, a verdadeira voz dos oprimidos. Aí, eu usei o Edir Macedo de exemplo, porque é o mais cara de pau que vai na televisão, dá entrevista pra lançar seu livro e fala que é rico porque é filho de Deus, achando que nós que vai na igreja buscar uma melhora pra nosso espírito, pra nossa fé, não tem dignidade de ter as coisas. Mas aí, igual ele tem vários pastores, várias igrejas de várias denominações que só pensam em dinheiro. Você vai na igreja, o cara não pergunta se tá faltando um arroz, um feijão na casa do irmão da igreja, pra perguntar se o outro não tem dois pra trazer pra dividir. Eles falam pra você assim, ó: vai, irmão, tenha fé, acredita em Deus. Você só tem o dinheiro da sua conta de luz, só tem o dinheiro da prestação do seu aluguel, dá pra Deus, acredita em Deus. Não vai nessa não, xará. Deus não quer dinheiro não, Deus quer coração, quer alma pura. Deus é o dono do ouro e da prata, tá escrito na Bíblia. Se ele quisesse dinheiro, ele não ficava preocupado em salvar sua alma, ele ia se preocupar em salvar a casa da moeda, o Banco Central. Não cai nessa não. Muito bem, como eu posso dizer, muito bem associado à realidade. O que vai acontecer? Eu e o André Bastos, o canal A Escritura Fala Por Si Só, e o irmão André Bastos com o canal dele, vamos fazer uma junção de vídeo, tá? E assim, espero que vocês possam estar gostando, espero que possa ser do agrado de vocês. Quem não estiver gostando também, entendo, é normal. Nós não estamos aqui para agradar todo mundo, nem queremos aqui agradar ninguém, tá? Estamos aqui para falar a verdade. Um dos meus lemas maiores: não gosto de agradar ninguém, eu gosto de falar a verdade, ponto. E também não gosto que fique ninguém me agradando e me bajulando, né? Porque isso é coisa de hipócrita, pessoas que têm alto ego. Então o que acontece? Pessoal do canal do André, fiquem atentos, vamos fazer vários vídeos assim agora para o crescimento do Rushua na pessoa, tá? Para o nosso crescimento, não do canal, tá? Mas sim da pessoa. E assim, as pessoas que são do canal do André, se inscrevam no meu, A Escritura Fala Por Si Só. Compartilhe os meus vídeos, os vídeos do André, que a gente possa cada vez mais aprender com isso. Assim digo pro pessoal do meu canal se inscrever no canal do André, compartilhar os vídeos dele, compartilhar essa junção que a gente está fazendo agora de pergunta no canal, se inscrever no canal do André, compartilhar os vídeos dele, compartilhar essa junção que a gente está fazendo agora de perguntas e respostas, tá bom? E minha resposta para você, André, minha pergunta para você é sobre o jejum, tá? Mas eu quero assim que seja o jejum sem base religiosa. Olha, que o jejum era isso, isso e isso. É o verdadeiro jejum, tá? E o verdadeiro jejum que eu vivo tem dois sentidos: resfriar a boca. E para uma pessoa, cara, que tem um problema de saúde, porque quem tem uma diabetes, quem tem pressão alta, é mais que forte um jejum uma vez por semana. Quem tem a diabetes, quer reverter ela, que dá para reverter, faz jejum uma vez por semana. E a pessoa que vive falando mentira, engano, distorção, que vive manipulando, vive forçando as outras pessoas a fazer aquilo que não é verdadeiro, e usando a boca, porque a Escritura deixa bem claro que o problema não é o que a gente come, o problema é o que a gente lança de dentro para fora. Então, para mim, o jejum nada mais é que o jejum das palavras, o jejum da verdade e contra o jejum da mentira. E outra, né? Nós sabemos também que o jejum ele foi abolido pelo Messias. Tem uma passagem que deixa assim também os discípulos de Yohanan, o imerso, falam para os discípulos e para o Messias e a Rushua. Porque os discípulos de Yohanan, eles fazem jejum e os seus não. Porque Yahushua era e tá, a verdade. Ele tinha o poder da palavra. Então o que acontece? As pessoas confundem isso. Em seguida ele fala assim, eles não jejuam porque o mestre, né,
as Bíblias alteradas falam noivo, né? O noivo está com a noiva. E eles não estão tristes. Tá? Porque o jejum também, no Velho Testamento, é sinal de tristeza, tá? E sinal de chamar a atenção do Criador. Aí o Messias fala assim: quando eu partir, eles jejuarão por alguns dias para educar os lábios, tá? E pela tristeza do Messias ter partido. Mas o Messias voltou em Yeshua, voltou dentro de nós. Não sabeis vós que são templos e morada do Criador? Então, o que acontece? Hoje, a pessoa que faz jejum, ele quer chamar a atenção daquele que vive dentro dele. Isso é hipocrisia, mimice, a pessoa mima. E tristeza. Por que está triste? Para que está triste? Se o Messias vive dentro de você. O Yeshua dele, que foi proclamado, o Consolador, vive dentro de você e de mim. Então, isso aqui é uma base do que eu tenho, tá? Tem muitas outras coisas que possamos falar, mas essa daí, meu irmão André, que fique essa pergunta aí para você e vamos expandir esse verdadeiro evangelho que muitos estão querendo, muitos estão sedentos para sair do sistema religioso, eu não digo sistema religioso, digo sistema de seitas manipuladoras, né? Valeu, tamo junto, pessoal, e é isso aí. Primeiramente, a paz do Criador para todos. Está meio frio, né? E sobre a pergunta do irmão, ele quer saber, né, acerca do jejum. Então, assim, o que eu aprendi com as Escrituras é que o jejum, ele não é simplesmente ficar sem comer. Ele não é simplesmente um ritual. O jejum, ele deve obter um propósito. O jejum, ele é, digamos assim, uma ajuda, mas não uma ajuda, ou seja, algo que vai ajudar o Espírito do Criador, ou que vai ajudar para você ser salvo, ou que vai ajudar em alguma obra que o Messias fez na cruz. Não tem nada a ver. A salvação vem pelos méritos do sacrifício do Messias. Então somos salvos pelo sacrifício do Messias. Não tem nada a ver com salvação. O jejum não tem nada a ver com salvação. Mas o jejum, ele te ajuda para que você consiga fortificar os frutos que o Espírito depositou em você. Então o jejum, ele ajuda sim a mortificar a nossa carne. Ele ajuda a mortificar os desejos carnais que nós temos. Então ele nos ajuda para que nós possamos ter mais domínio próprio. E acerca de como realizar o verdadeiro jejum, é o seguinte: o jejum, ele está baseado em pensamentos e ações. Exemplo: não adianta nada eu ficar um dia inteiro ou ficar 30 dias sem comer, 15, 10, 20 ou 30 dias sem comer, sendo que durante esse tempo eu vou estar pensando mal, eu vou estar falando coisas torpes. Então o verdadeiro jejum é a vigilância, ou seja, é vigiar o que eu vou falar, vigiar o que eu vou pensar, é estar vigilante. Esse é o verdadeiro jejum. Nem é, ou seja, nem é tanto acerca do comer ou do beber, porque o reino do Criador não está no comer ou no beber. Mas quando realizamos um jejum, é necessário sim ficar sem se alimentar, né? Por quê? O jejum, ele possui dois benefícios. O primeiro é espiritual. O segundo também é físico. Para quem entende da parte científica acerca do jejum, né, ele vai saber que o jejum, ele é benéfico. Ele ajuda a nossa parte física, né? Então, muitos já ouviram falar no jejum intermitente, né? Então, ele é bom, ele é benéfico, tanto na área espiritual como na área física. Pois é, o jejum, como o irmão mesmo falou,
ele, ou seja, assim como a oração que o Messias ensinou, o jejum ele está enquadrado da mesma forma, ou seja, o verdadeiro jejum ele não deve ser feito como os religiosos fazem, nas praças, ou seja, não se deve, a oração também, o que ele ensinou? Ele disse, entra no teu quarto em secreto. Quando você fazer um jejum, ninguém precisa ficar sabendo que você está fazendo jejum. E o Messias ensinou assim, ele disse, quando você fazer jejum, não faça cara de tristeza, né? Não fique fazendo cara como querendo mostrar que você está em jejum. Você não precisa falar para ninguém que você está fazendo jejum ou o que você faz, entendeu? Em secreto devemos orar e em secreto devemos jejuar. Esse é o verdadeiro jejum. Em secreto, não tocando trombeta diante dos outros, dizendo, eu jejuei por 20 dias, nossa, eu fiz aquele jejum da madrugada, né? Eu orei por isso, eu orei por aquilo. Isso, se você já tocou trombeta, você já fez, ou seja, você já foi contra o Messias. Esse jejum e essa oração não são aceitos pelo Criador, porque você foi contra os princípios do que o Filho do Criador pregou aqui na Terra. É uma coisa que as pessoas elas não conseguem entender acerca de jejum e oração, é que jejum e oração é uma coisa particular entre nós e o Criador. A nossa oração ela deve ser ouvida somente pelo Criador, é particular. É uma particularidade entre nós e o Criador. Tanto o jejum como a oração, entendeu? Ele não... Muitas pessoas vão pensar, mas e como que fica quando nós vamos no templo? O templo não é a casa de oração? Não, a casa de oração era o templo de Israel. Ali era. Depois desse tempo aí, em nenhum momento o Messias citou outro lugar como sendo casa de oração. Casa de oração era o templo de Jerusalém, lá em Israel. O templo de Jerusalém era considerado casa de oração. Outros lugares não foram considerados casa de oração. Então não venha querer, as pessoas, né, que vão querer questionar o que eu vou dizer aqui. Primeiro, traga base bíblica, né? Porque em nem outro... Primeiro que o Messias não mandou fazer templo, né? O Messias não mandou fazer junção em lugar nenhum. Ele só disse, vivam o que eu vos ensino. Somente isso. Então é o seguinte... Ele ensinou a orar secretamente, fazer jejum secretamente, entendeu? Não se expor. Porque assim, muitas das vezes as pessoas elas se expõem porque elas querem já receber o seu galardão. Ou seja, muitas pessoas dizem que fazem... muitos religiosos, né? Eu vou chamar de religiosos. O que eles fazem? Eles publicam no Facebook, nas redes sociais, dizendo, fiz um jejum de 10 dias aí, para a consagração, para poder pregar, para poder fazer isso, fazer aquilo. Ou seja, eles anunciam já o que eles fizeram. E isso é errado. Nós devemos fazer o que o Messias ensinou. E não o que nós achamos que é certo. Então, o jejum, ele é uma parte... O jejum e a oração, ele é algo particular nosso. Esse é o verdadeiro jejum. Entendeu? E ele não serve para salvação. Nem o jejum, nem a oração. Não vai servir para salvação, porque a salvação foi paga lá na cruz. O jejum e a oração é como eu falei, é algo particular. Somente eu e o Criador sabemos o que falamos e quais são as petições que eu faço, né? E quais são os sacrifícios que eu faço por amor a Ele. Então isso é uma particularidade, é uma relação íntima. Dá uma reforçada no que nós falamos de jejum, tá? Matithua 9,14. Yahushua ensina a respeito do jejum. E chegando diante dele os discípulos de Ohanã, dizendo, por que nós jejuamos? E os persuamins, que é os fariseus, Persuamim muitas vezes, porque nós jejuamos, e os persuamins muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam. Por que os discípulos de Ohanã ou Imerso e os fariseus jejuavam muito, aí ele vira assim, e os teus discípulos não jejuam? E Yahushua disse-lhes, podem
podem porventura andar tristes? Os filhos das boldas, enquanto o noivo está com ele? Eis que dias virão em que lhes serão tirado o noivo, então jejuarão. Ninguém, olha isso, agora vocês vão entender. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e fazes maior a rótura. E nem se põe vinho novo em ostres velhos. As linhas rompem-se, os odres e entornam-se, o vinho e os ostres estragam-se, mas põe-se vinho novo em ostre novo, e assim ambos se conservam. Então, gente, não existe isso. Ou você entende que é a sua mente, não tem como pegar essa minha camiseta, tá, velha, e pôr um pano novo nela. Não tem como pegar um odres de vinho antigo e pôr vinho novo, porque o vinho novo ele vai fermentar, até ele fermentar ele vai romper aquilo. Então o Yahushua é o vinho fermentado dentro de nós, ele já fermentou, ele está pronto para nós, entende? Aí eu vou deixar outra parte para definir.